Olá, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar mais uma videoaula? A aula de hoje será de Ciências Humanas Geografia e o tema é sobre as regiões brasileiras, estados e capitais. Mas antes de conhecermos cada região, vamos nos recordar de algumas informações importantes? Então, vamos lá! Observem o mapa Brasil, Estados e Capitais. O Brasil é um país muito grande, tanto de forma territorial como de forma populacional. Isso significa que ele apresenta limites de terra extensos, mas também que há muitos habitantes que o povoam. Está localizado no continente americano, sendo na América do Sul. O Brasil é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal. Os estados do Brasil são chamados de unidades federativas e ocupam as 5 regiões brasileiras: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. A atual divisão político-administrativa existe desde o ano de 1988. O Distrito Federal abriga a capital do Brasil, Brasília, e está localizado no estado de Goiás. O Distrito Federal não é um estado e nem possui municípios. É um território autônomo composto por 30 regiões administrativas, exceto Brasília, que é a capital federal e sede do governo do Distrito Federal. As 5 regiões do Brasil foram divididas em limites territoriais. Os critérios utilizados foram apenas os elementos clima, vegetação e relevo. Cada região possui os seus estados, e cada estado possui sua capital. Estado é uma área territorial delimitada. As divisões que possuem entre as regiões, estados e municípios são chamadas de limites territoriais. Já a capital é a cidade onde reside o governo central e toda a sede administrativa do estado. Você deve estar pensando: nossa, quantas informações! Muitas regiões, estados, mas calma, que eu vou explicar cada região para vocês. A região Norte se encontra localizada na parte superior de nosso país, ao lado esquerdo. É formada por 7 estados, sendo eles Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins. É a maior região brasileira em extensão territorial. Como vocês podem ver, o Amazonas é um estado muito grande, sendo o maior de todo o país em extensão territorial. A região Nordeste está localizada na parte superior do Brasil, ao lado direito. É a maior região composta por 9 estados, sendo Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A região Centro-Oeste se localiza no meio do país. Os estados que a formam são Mato Grosso do Sul e Goiás. Lembrando que o Distrito Federal se encontra localizado em Goiás. É a segunda maior região do Brasil em superfície territorial, superada apenas pela região Norte. E uma curiosidade para vocês: o estado do Mato Grosso do Sul desmembrou-se do estado do Mato Grosso em 1º de janeiro de 1979, ou seja, existia apenas um estado e este era gigantesco. Com o passar do tempo, depois de muitos estudos e reuniões realizadas por responsáveis da área, ficou resolvido que o estado do Mato Grosso seria dividido e a parte que ficaria mais para o sul do país se chamaria de Mato Grosso do Sul. E assim permanece até os dias de hoje.
Agora, observando este mapa, temos a região sul, que está localizada na parte inferior do Brasil e é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menor das 5 regiões do país. E, por fim, temos a região sudeste, que está localizada mais ao sul do país para o lado direito. É formada por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O sudeste do Brasil é a região mais desenvolvida de forma econômica e industrial. É a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a região sul. Lembrando que moramos no estado de São Paulo e este está localizado na região sudeste. Agora que você aprendeu a localização das regiões no território brasileiro e quais estados fazem parte de cada uma, ficou um pouco mais fácil, não é? Então, vamos aprender mais um pouco. Você sabe o que são capitais? Cada estado possui sua capital. Capital é a cidade que reside o governo central e toda a sede administrativa do estado. As capitais podem existir em diferentes níveis ou hierarquias, sendo nacionais ou estaduais. E siglas, você sabe o que é? Observem o mapa. Os nomes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal podem ser representados por siglas, o que facilita a sua escrita em mapas, tabelas, textos, entre outros documentos. Todas as siglas dos estados brasileiros são formadas por 2 letras maiúsculas, que devem ser grafadas sem qualquer sinal de pontuação intermédio ou final. Agora, vamos conhecer os estados e suas capitais que fazem parte de cada região. Os nomes dos estados estão escritos com letra maiúscula e as capitais com letra minúscula. Alguns mapas possuem legenda, como esse que vocês podem ver agora. A legenda, ela serve para que nós possamos entender e explicar o mapa ao mesmo tempo. As cores que estão na legenda representam as regiões no Brasil. Por exemplo, verde, região norte; azul, região nordeste; amarelo, região centro-oeste; vermelho, região sudeste e roxo, região sul. Observando o mapa, podemos perceber que cada estado tem o seu nome e as siglas correspondentes a eles. Região Norte. Como podemos observar no mapa, temos os estados. Estado do Amazonas possui sua capital Manaus. Estado do Pará, capital Belém. Rondônia, a sua capital Porto Velho. Roraima tem sua capital chamada de Boa Vista. O estado do Acre tem sua capital Rio Branco. O estado do Amapá, capital com nome parecido, Macapá. E o Tocantins com a capital Palmas. Aqui temos a região Nordeste com os seguintes estados: Estado do Maranhão com a capital São Luís, Piauí, capital Teresina, Estado da Bahia e sua capital Salvador, Rio Grande do Norte e capital Natal, o estado da Paraíba e capital João Pessoa, Pernambuco e a capital Recife, estado de Alagoas e a capital Maceió, e por último Sergipe com a capital Aracaju. Agora vamos conhecer a região Centro-Oeste, sendo menor em comparação à anterior. Temos o estado do Mato Grosso e sua capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul e a capital Campo Grande, e o estado de Goiás com a capital Goiânia. Lembrando que há o Distrito Federal com sua capital Brasília e se encontra localizado também no estado de Goiás. Quanto à região sul, podemos observar o estado do Paraná com sua capital Curitiba, Santa Catarina e a capital Florianópolis e o Rio Grande do Sul com sua capital Porto Alegre. E por último, temos a região sudeste com os seguintes estados:
Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo com sua capital Vitória, Rio de Janeiro e sua capital com o mesmo nome Rio de Janeiro, e São Paulo, que também apresenta a capital com o mesmo nome do estado. Agora, vamos observar um quadro com todas as informações, sendo os estados, capitais e as siglas de cada um. Percebam que cada estado apresenta duas letras, onde muitas vezes facilita a escrita e a identificação de cada um deles. Vejam que a tabela apresenta 3 colunas. Primeira coluna sobre os estados, segunda coluna sobre as capitais, terceira coluna sobre as siglas correspondentes a cada estado. Vamos realizar a leitura de alguns como exemplo? Estado do Acre, capital Rio Branco, siglas AC. Estado de Alagoas, capital Maceió, sigla AL. Estado do Amapá, capital Macapá, sigla AP. Estado do Amazonas, capital Manaus, sigla AM. E assim por diante. As siglas estão muitas vezes presentes em alguns mapas e elas são muito importantes em registros. Há pessoas que utilizam na escrita as siglas ao invés de escrever os nomes dos estados. É preciso prestar atenção para não se confundir com outros estados de siglas parecidas. Depois de tudo o que aprendemos, ficou mais claro sobre todo o conteúdo de regiões, estados e capitais. Dessa forma, agora vocês podem observar os mapas e entendê-los. Espero que vocês tenham gostado do tema e das explicações. Então, crianças, agora é o momento de colocar em prática tudo o que foi visto. Façam as atividades prestando muita atenção, caprichem e até a próxima aula!